Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Versículo 7. Mateus 10, 7. O Senhor, orientando os seus discípulos, diz assim, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Meus irmãos, esse texto, a princípio, pode até parecer contraditório, porque o Senhor está dizendo o seguinte para os seus discípulos: vão, preguem o reino de Deus, realizem a boa obra do reino de Deus, e não cobrem nada por isso. Vocês receberam esse poder, esse evangelho de graça, deem também de graça. Mas, logo em seguida, o Senhor falou: o trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. Em Lucas está assim, em Lucas 10 está assim: o trabalhador é digno do seu salário. Mas, então era para eles cobrarem? Não era para cobrar? Era para ter um salário? Era para fazer de graça? O que significa? Isso nos traz uma revelação muito maravilhosa, e vamos tentar construí-la em poucos minutos. Isso é um desafio, porque isso é uma coisa profunda que exige um aprofundamento bem considerável, mas vamos tentar construí-la aqui de uma maneira sucinta, mas eficaz, com a graça de Deus. Você sabe que todos os livros da Bíblia foram escritos por judeus. E o judeu, eles são um povo muito zeloso por sua tradição. Quando ele é religioso, ele é muito zeloso por sua tradição, por sua fé. E a essência do judaísmo é a lei de Moisés. A lei de Moisés é o tesouro judaico, exaltada, guardada, louvada o tempo todo no Antigo Testamento, por exemplo. A lei, se você ler, por exemplo, o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119, é um louvor à lei de Deus o tempo todo. Então a lei é muito preciosa. Entretanto, quando você vê, por exemplo, o Evangelho de João, que é também um judeu, você vê João começando o seu evangelho parafraseando o início de Gênesis. Gênesis começa dizendo o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele está falando de Jesus. E o verbo, depois ele fala, e o verbo se fez carne e habitou. Então ele diz que Jesus é um acontecimento tão grandioso na história, que ele representa o reinício da história. Assim como o Criador começa tudo ali no Gênesis, o Criador ele começa uma nova fase da história quando Deus encarna em Jesus. E aí João, que é judeu,
vai nos dizer algo muito interessante no versículo 17 do capítulo 1 do Evangelho que leva o seu nome. Ele fala assim, ó: porque a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Ele, como judeu, sabendo o valor que a lei tem para eles, ele coloca a lei num lugar inferior ao da graça e da verdade, dizendo que em Jesus não é que Deus começou a ser gracioso e verdadeiro só a partir de Jesus, mas que em Jesus há uma revelação da graça e da verdade, a graça que está acima da lei. Esse conceito de graça que é tão profundo, que é tão precioso, que é tão transformador para a nossa vida, que é a essência da nossa vida com Deus. Compreender a graça, viver a graça, é o que nos leva para um lugar mais profundo, mais do que lei, mais do que regras, mais do que simples ordens ou mandamentos. A graça é uma consciência profunda que nos transforma. Amém? E aqui nesse texto a gente tem uma revelação da graça muito preciosa. Observe. O Senhor falou: vão fazendo o quê? Curando enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando demônios. Não cobrem nada por isso. Entretanto, onde vocês forem, aceitem o sustento, aceitem provisões, mas não cobrem por isso. O que isso significa, gente? Vamos pensar. Imagina que esses homens chegam nas aldeias com o poder de Deus, como eles fizeram. E eles chegam curando enfermos, ressuscitando mortos, curando leprosos, expulsando demônios. Eu pergunto a você, quanto que isso vale? A lepra naquele tempo era uma doença incurável. Quanto é que vale alguém te curar de uma doença incurável? Um demônio que habita em alguém destrói a vida da pessoa e não tem remédio na farmácia que tire o demônio. Quanto é que vale tirar de dentro de alguém um espírito maligno? Quanto é que vale ressuscitar um morto? Tem como precificar isso? Tem como pagar por isso? Então observe que o Senhor está dizendo o seguinte: o que vocês estão indo fazer não tem preço, não tem como calcular. E é justamente por não ter como pagar que eu dei a vocês de graça. O que é a graça, gente? A graça é o que é dado sem uma recompensa equivalente. Entende? Isso é graça. Graça é aquilo que é feito por alguém sem que esse alguém possa retribuir. Então o Senhor está falando o seguinte: vocês vão dar coisas para as pessoas que elas não podem retribuir. É assim que vocês vão viver. Vocês recebem o que não podem retribuir, e vocês dão o que não se pode pagar. E o que vocês vão receber, na verdade, não é um pagamento pelo que vocês estão fazendo. É simplesmente uma reação à graça, de acordo com a necessidade. E o que é a reação à graça? É uma palavra que nós conhecemos. A reação à graça é a gratidão. O que é gratidão? É quando eu reconheço que eu recebi algo que eu não paguei, especialmente quando eu nem posso pagar por isso. Quando eu recebo algo pelo qual eu não pago, então meu coração transborda em gratidão. Eu sempre gosto de tocar nesse ponto, que existe uma confusão moderna, porque há pessoas que ensinam por aí o seguinte: olha, você tem que ser mais grato, ter mais gratidão, porque gratidão te faz bem, te faz feliz. E até aqui é verdade.
Só que começa a confusão, porque ele fala o seguinte, ó, você tem que ter mais gratidão, tem que ser mais grato. E quando acorda de manhã, diga assim, eu mereço muito mais. Peraí. Não, tem uma coisa errada. Porque a gratidão é justamente o contrário. Porque se eu mereço, significa que tudo que me for dado é um pagamento justo pelo meu mérito, pelo meu esforço, pelo meu talento, pelo meu caráter. Na verdade, eu não fico grato quando eu acho que mereço. Pelo contrário, quanto mais eu acho que mereço, mais eu tendo a ficar insatisfeito. Quanto mais eu acho que mereço, menos grato eu fico. Mais eu digo para o mundo, não fizeram comigo mais do que a obrigação. Você entende? Então, gratidão é o contrário. É dizer, rapaz, eu não mereço. E a gratidão me constrange. Então eu respondo, não para pagar, porque eu sei que aquilo que me foi dado não tem como pagar. Mas eu respondo dando o meu melhor. Eu sou movido pela gratidão para suprir necessidades. Então você está falando o seguinte, ó, vocês não vão receber pagamento pelo que fizeram. Mas tendo necessidades, recebam o que as pessoas vão dar, para que vocês possam suprir também a vida de vocês. Não como um pagamento, mas como um reconhecimento da graça. Não estipulando preço, porque não tem preço. Jesus, por exemplo, ele não cobrava por nada que ele fazia. Entretanto, se você ler Lucas capítulo 8, diz que tinham mulheres que ofertavam e ele recebia a oferta, porque ele tinha um corpo humano, ele precisava comer, precisava se vestir. Entretanto, não tinha como precificar o que ele fez. Ninguém podia pagar de fato pelo que Jesus fazia. Entretanto, também ele recebia o que precisava sem constrangimento. Por exemplo, em Marcos capítulo 14, diz primeiro lá do versículo no versículo 3, no 3 em diante, mostra ele mandando pegar um jumentinho. E ele manda falar assim, diga para o dono do jumento que o mestre precisa dele. Não é que ele está pedindo o jumento como um pagamento pelo que ele fez, não. Eu simplesmente preciso disso e eu vou receber isso. Não tem como pagar o que eu faço. É só uma questão de necessidade. Mas na frente, a partir do versículo 12, ele manda os discípulos irem preparar a ceia para eles num lugar especial em Jerusalém. E ele não se constrange de receber aquela casa mobiliada para fazer a ceia dele, porque ele precisa. Entretanto, em momento algum, ele cobra nada. E nesse mesmo capítulo 14 de Marcos, na verdade, eu até confundi, esse não é o do telhado, o do 14 é o do perfume. Uma mulher vai ungir ele, Maria em Betânia vai ungir ele com um perfume caríssimo. E há quem critique em meio aos discípulos, dizendo, poxa, um perfume caro desse. E ele diz, não, ela está certa, eu vou morrer daqui a pouco, ela está me preparando para o meu velório, eu preciso, eu vou receber. Não é que isso é um pagamento, isso é simplesmente um reconhecimento de uma necessidade diante de uma vida que transborda graça. Você entende? Então é assim que Jesus se move, é assim que ele chama seus discípulos para se moverem. Qual é a base disso? Vocês receberam por graça. Então vivam por graça. Isso é o que eu chamo de justiça da graça. Agora, olhe como isso é profundo para a gente. Gente, o que é que Deus nos deu? Sabe qual é a resposta? Tudo. Tudo o que temos nos foi dado por Deus. Tiago 1,16 diz assim, não vos enganeis. Todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do alto. Romanos 11,35, Paulo fala assim, quem primeiro deu a Deus para que ele tenha que lhe pagar alguma coisa? Na verdade, tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. 1 Coríntios 4,7, Paulo fala assim, por que você se gaba, como se
se não tivesse recebido o que tem. Tudo que você tem, você recebeu. Atos 17, 25, Paulo fala, pregando, Paulo fala assim, ó: Deus não precisa ser servido por mãos humanas, porque na verdade é Ele quem nos dá a vida, a força e tudo que temos. Ah, mas eu fiz porque eu queria. Filipenses 2,13, Ele opera em nós até o querer fazer o bem. Até a saúde, a força, o ânimo, a inteligência, tudo vem de Deus. E você nunca deu primeiro, porque Ele, na verdade, já te formou no ventre da sua mãe. Antes de você conseguir dar, Ele já está te dando, você entende? Você nunca vai conseguir chegar junto dele e já agora eu empatei contigo, não, porque para você dar alguma coisa a Ele, Ele te deu primeiro. Então nós sempre estamos carregados pela graça. Em tudo que nós fazemos. O que você tem hoje, financeiramente, intelectualmente, na família, nos relacionamentos, em tudo que você tem pela graça de Deus. Não é só salvação não, gente. A salvação nem se fala, né? A salvação, sabe o que salvação significa? Que Deus te tornou inocente dos seus pecados. Que você vai ser julgado e declarado sem culpa. E vai entrar num céu maravilhoso. Você merece céu? Não merece não, baby. Não se iluda. Não se iluda. O único que merecia céu se chama Jesus, mas viveu um inferno na cruz, para que eu e você não vivamos um inferno eterno. Ele trocou de lugar conosco, Ele sofreu o nosso castigo, não simbolicamente, não, de verdade. Ele é tão santo, Ele é tão precioso, que Ele foi capaz de absorver nele o castigo de todos nós. Então quando eu entendo, em salvação não se fala, mas tudo. Então quando eu entendo isso, eu começo então a olhar para a vida de uma outra forma. Peraí, então na verdade, eu não estou na vida buscando que as pessoas me retribuam na ponta do lápis do que eu faço, valorizem o que eu faço, sabe, reconheçam e paguem os mínimos centavos do que eu fiz. Não, porque na verdade eu não sou tratado assim. Entende? Quem é sustentado por graça não pode tratar os outros pelo mérito. Se você tratar as pessoas sempre pelo mérito, você está traindo o ciclo da graça, quebrando o ciclo da graça. E sabe o que Deus diz para você? Então eu também vou te trazer para o mérito. É o que está em Mateus 18. Lá está contada uma parábola sobre um rei que está acertando as contas do seu reino. E aparece lá um homem que deve uma quantia impagável. É uma quantia, se calculada hoje, daria bilhões de dólares. Ele não tem como pagar. Aí o rei olha para ele, tem misericórdia dele, e o rei perdoa tudo. O texto fala que esse homem sai da presença do rei, encontra um outro cidadão do reino que deve a ele, agarra o homem e o ameaça. E o homem diz: me perdoa. E a dívida desse homem com ele é mínima, é ínfima em relação ao que ele devia, totalmente pagável. Mas ele não quer saber, ele joga o homem na cadeia, dizem: enquanto você não me pagar, você vai ficar preso. Só que aí o rei fica sabendo do que ele fez, e o rei manda chamá-lo e fala: rapaz, como é que você faz isso? Como é que eu lhe perdoo tanto, mas você quer tratar o outro na ponta do lápis? Você quer viver então no mérito? Então eu também vou te tratar pelo seu mérito. Você também vai ficar preso e só vai sair quando me pagar tudo que você deve. Só que olha que pepino, porque o outro lá devia uma quantia pagável.
Podia arrumar esse dinheiro com alguém, pagar e sair livre. Ele nunca conseguiria pagar. Sabe, você tem que entender? Qualquer coisa que você fizer por alguém, qualquer coisa que você perdoar alguém, é muito menos do que Deus faz por você. É muito menos do que Deus já perdoou na sua vida. Então, se você trata as pessoas na ponta do lápis, Deus está dizendo, então venha aqui. Se você quer viver assim, então vem viver assim. Vamos viver assim então. Você entende? Isso é injusto. É injusto viver por graça e querer tratar todo mundo no mérito. Então, pastor, como é que se vive então na consciência da graça? Em primeiro lugar, com muita humildade, com muito constrangimento santo e gostoso. É um gostoso constrangimento. Você recebe o que você precisa, você aceita o que você precisa, você ora até pelo que você precisa, mas você sempre sabe que você tem mais do que merece. Sabe? Você sempre sabe que na verdade você não tem mérito em conquista alguma, em nada, porque tudo é a graça de Deus na sua vida. Tudo é a graça de Deus. A saúde que você tem, as relações que você tem, o ambiente em que você... Tudo é a graça de Deus. O que te mantém vivo hoje é a graça de Deus. Então você fica profundamente humilde. Você não confia em você mesmo. Fica constrangido. E quando você vai se relacionar na vida, você começa a dar o seu melhor. Não porque você quer que as pessoas te reconheçam e te recompensem. Não, porque você sabe que de Deus é quem vem a recompensa maior. Você vive por gratidão. E a sua vida assim fica muito mais significativa, satisfatória. E inclusive vai para lugares de competência muito maior. Por quê? Sempre que eu vivo dando o meu melhor, no sentido de eu vou dar meu melhor aqui para que alguém me reconheça, para que o mundo me pague o que eu mereço, para que... Sabe o que acontece? O fim disso sempre é frustração. Sempre você vai se achar menos elogiado do que merecia, menos reconhecido do que merecia, menos pago do que... Eu quase nunca vejo ninguém satisfeito com o salário que recebe. Ninguém fala, não, rapaz, eu ganho demais. Não é sempre eu ganho pouco, eu faço muito, né? Porque eu não estou dizendo que o seu salário é justo, não. Ele pode ser até injusto mesmo. O que eu estou dizendo é que sempre que eu me concentro demasiadamente no que eu mereço e me concentro em receber de alguém alguma coisa, eu me frustro. Eu me frustro porque esse coração cheio de mérito é um coração orgulhoso, soberbo. Gente, o que é a soberba? Por que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde? Porque o soberbo, na verdade, ele é um iludido. Ele anda na mentira. E Deus é o Deus da verdade. Qual é a mentira na qual ele anda? De que ele é muito bom em si mesmo, de que ele é autossuficiente, de que ele é maravilhoso. Ele acredita nisso. E nisso ele fica amargo, nisso ele não é gracioso, nisso ele é insatisfeito, nisso ele se revolta contra Deus e o mundo. O humilde é alguém simplesmente que entendeu a verdade. Qual é a verdade? Que nós não somos nada. Nada. O que temos pela misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. É só por isso que não somos consumidos. Pela bondade dEle, pelo favor dEle. Então o humilde encontrou essa verdade. E Deus, ele impulsiona a verdade, que permite a graça fluir. Em Jesus veio a graça e a verdade. Então, para resumo de conversa, como é que quem vive na graça manifesta? Ele passa a ter mais prazer em dar do que em receber. É Atos 20, 35.
uma fala de Jesus que não está nos evangelhos, mas que Paulo nos conta em Atos 20:35. Como Jesus disse, há mais alegria em dar do que em... Porque quanto mais ele dá, mais ele manifesta da graça. Ele não está tão preocupado com o que vai voltar. Vai voltar o quê? O que for necessário. O que o Senhor falou, vocês vão lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão ressuscitar mortos. Ninguém pode pagar isso. Mas quando chega lá, fiquem na casa de alguém, comam a comida dele, recebam uma roupa para vestir. Mas isso não é nada em relação ao que você dá. Se alegrem em manifestar a graça do Senhor. E isso não é só para missionário, para pastor, para pregador. Não, é para todos nós. Meu irmão, o que você faz em amor e em gratidão não tem preço. Não tem preço. A única coisa que pode responder um coração que ama e que é gracioso é a gratidão. Quer ver uma coisa, uma ilustração que eu gosto de contar? Digamos que acabou aqui o culto no domingo, aí você está com fome e fala, poxa, hoje eu não estou a fim de comer um McDonald's não. Aí sua mãe fala assim, passa aqui em casa. Aí você passa na casa de sua mãe, ela prepara um jantar para você. Já pensou que coisa boa? Aquele jantarzão, com muito amor e carinho, ela fez para você. Aí quando acabou lá, você fala assim, ô mãe, me diga aí quanto é que custou aí essa carne? Quanto custou o refrigerante? Quanto custou? Que tal aqui, ó? A senhora cozinhou, acho que merece também, assim, é justo que a senhora receba também mais uns R$100 pela mão de obra, então aqui, ó. Ela quer isso? Se ela não for avarenta. Uma mãe normal que ama, que é isso? Não, pelo contrário, isso até vai ofender ela, não é verdade, gente? Porque ela não está fazendo para ganhar dinheiro. O que ela quer é que você se sinta amado e crie com ela um vínculo mais poderoso do que o vínculo de pago. Porque você paga, quem pagou não tem compromisso. Paguei, tchau. Você vai num restaurante, você não faz um vínculo com o cozinheiro. Você pagou, vai embora. O que ela quer com você é algo muito mais profundo. É um vínculo de gratidão. Agora, se você for num restaurante, acabou de comer e você falar assim, rapaz, não vou pagar não, mas eu vou agradecer o cozinheiro. Você vai preso. Porque ele não fez por graça. Ele fez. Agora, se ele tiver revelação do que eu estou pregando aqui, ele vai fazer. Mas ele fez querendo um pagamento. E eu não estou falando aqui pregando contra recebermos pagamento. A gente recebe porque a gente precisa. Mas o pagamento não paga o que eu entrego se eu entregar pela graça. E quando eu entrego pela graça, eu não entrego... peraí... pelo que ele vai me pagar aqui, eu vou entregar. Não, eu vou entregar meu melhor. Eu vou amar em tudo que eu fizer. Se é médico, se é advogado, se é professor, se é engenheiro, se é artista, se é construtor, se é vendedor, se é faxineiro, o que quer que seja, a minha entrega de vida não vale apenas o que eu recebo. O que eu recebo é porque eu preciso. A minha entrega de vida é uma expressão da graça. Porque, gente, se a sua vida, se a sua hora, se o seu tempo vale só o dinheiro que lhe pagam, então que miserável é a sua vida. Que pobre é a sua vida. Se a sua entrega pode ser calculada pela hora da sua consulta, pelo seu honorário, pelo lucro que você tem numa venda, que miserável é a sua vida. Mas se você tem consciência que você entrega muito mais do que você pode receber de pagamento, então você vive pela graça. Porque não tem como se calcular o amor, a dedicação e o coração que nós colocamos em cada situação. E é o que Paulo diz. Todo mundo, quando for servir, sirva não como quem serve a homens, mas sirvam como quem serve a Cristo, como quem é grato. Então isso leva a minha vida para outro lugar.
Isso leva a minha vida para um lugar de satisfação muito grande, porque eu não estou preocupado, mas se o mercado me valoriza, então eu vou buscar a profissão que dá mais dinheiro. Não, eu vou sempre buscar o lugar e a forma onde eu possa manifestar mais a graça de Deus. Isso é tão maravilhoso que resolve até o meu dilema existencial em relação ao que fazer. O que eu vou fazer? Aquilo onde eu entendo que Deus me deu mais graça. Eu me liberto para seguir minha vocação, por exemplo. Mas a minha vocação não dá dinheiro. Mas eu não faço por dinheiro, eu faço para manifestar a graça. Só que quem faz por gratidão acaba sendo bom no que faz, porque ama o que faz. E quem ama o que faz, Salomão fala em Provérbios, quem é bom no que faz, é bem pago. Então você passa a ser bem pago também. Mas isso vai mudando a sua vida. Porque tem horas que você vai fazer e vai ter um retorno financeiro interessante, mas tem horas que você vai fazer, não vai ter um retorno financeiro, mas você vai fazer feliz. Por quê? Porque a sua alegria está em manifestar aquela graça. Você já sabe que recebeu, amém, gente? Que manifestou. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, na verdade, quando você sabe que está fazendo pela graça, você faz até de graça. E está feliz. Se você faz algo que você só fica feliz quando recebe o pagamento, você não está fazendo pela graça. Não há alegria no fazer. Não há gratidão no fazer. Não há satisfação no fazer. Não há reconhecimento da graça no fazer. Mas quando você faz algo que e você entregar, você já fica feliz, a graça está aí. Você entende? Por isso que na verdade a profissão que deveríamos escolher é aquela que faríamos até de graça. Por quê? Porque eu faço porque eu reconheço que eu recebi essa graça. Eu recebi essa graça, eu recebi esse dom, eu recebi esse recurso, então eu entrego. De graça recebei, de graça dai. Entende? Isso liberta a minha vida. Isso muda a minha mente. Isso muda meu coração. Isso muda minhas relações. Porque eu não me relaciono mais com ninguém e penso, que ele vai me dar? Mas eu me relaciono dizendo, meu Deus, eu recebi, eu vou dar. Mas eu recebi o quê, pastor? Eu recebi o amor de Deus. Em 1 João 4, João diz que só conhece a Deus quem ama. Quem não ama, não conheceu a Deus. Mas ele fala assim, nós só amamos de verdade, porque Ele nos amou primeiro. Então quando eu entendo que eu recebi amor, estou cheio de amor, eu sou constrangido a dar amor, a manifestar o amor. E tudo é diferente na minha vida. Tudo é mais leve, é mais gostoso, estou satisfeito sempre. Eu estou olhando para o que eu estou fazendo e dizendo, meu Deus, que privilégio, que alegria. Por exemplo, eu estou aqui, Deus conhece meu coração, que eu estou super grato de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. E me sinto super feliz. E se tiver que pagar para fazer isso, eu pagarei. Porque eu quero manifestar essa graça, entende? Mas nem sempre foi assim, eu não estou falando isso para me exaltar, não, pelo contrário, eu quero me expor. Teve momentos em minha vida que entrou meio que um mérito já, uma coisa assim, sabe? Não, isso tem muito tempo. Tem, sei lá, uns quase 20 anos atrás. Eu era bem novinho e eu achava, não, peraí, eu não estou dando o meu melhor aqui, eu mereço ser reconhecido, mas sabe? Aí fica satisfeito. Você faz, você trabalha, você se entrega e fica infeliz depois. Porque fulaninho, quando estava pregando, levantou e foi embora. Como é que pode? O outro dormiu ali, ó. O outro não elogiou. Por quê? Porque eu estou preocupado em receber um reconhecimento. Isso não é graça. Você não está. Pelo contrário. Sabe hoje o que me espanta? O que me espanta é tanta gente ainda querer me ouvir. Porque eu fico constrangido. Meu Deus, eu não sou nada. Quem sou eu? Então eu sou constrangido. A revelação que eu tenho, a experiência que eu tenho com Deus, a caminhada com Deus é pura graça do Senhor, é pura misericórdia. Então dar isso para vocês é o mínimo diante de tanto que eu recebo do Senhor. Eu fico constrangido de fazer tão pouco.
Me constrange o fazer tão pouco, você entende? Esse é o coração da graça. Que hora já são? Eu tenho que acabar. Jesus disse em Lucas 17: se vocês fizerem apenas o que é mandado, o que é obrigado, digam, sou um servo inútil. Se eu faço apenas o que está na ponta do lápis ali, o que foi... Não, quem é gracioso, ele vai sempre além. Ele paga mais ao funcionário. Ele faz uma gracinha. Ele trabalha mais, ele entrega mais, ele ama mais. O amigo secreto é de R$50, ele compra um presente de 80. Ele não está preocupado, eu dei um de 80 e depois eu recebi só um de 50. Se ele ficar falando isso, não é porque ele está ganhando também, se gabando. Não tem gratidão nenhuma. Mas ele está sempre preocupado não em fazer contas, mas em manifestar a graça. Eu encerro dizendo, como pagar? Ressuscite os mortos, cure os enfermos, expulse demônios. Como pagar isso? Não tenho que pagar. O que eu recebo é simplesmente sustento para quê? Para continuar manifestando essa graça. E assim vai ser a sua vida em nome de Jesus. Você vai se sentir grato por fazer o que faz, grato por entregar o que entrega, grato por servir quem serve, por amar quem ama, por ter quem você tem na sua vida, sabendo que nada pode pagar isso. Gente, o que pode... Como é que um filho paga um pai tudo que um pai fez por ele? Não tem como ele pagar. Quando eu ficar mais velho eu vou honrar meu pai. Não tem, meu irmão, porque os anos da juventude dele não voltam mais. Ele gastou esses anos para investir na sua vida. Quando você fizer algo por ele, ele está velho já. Sua mãe já passou muita coisa, não tem como você pagar. Mas ela não quer, se ela entendeu a graça, ela não quer, porque a alegria dela foi ter feito por você. Então graça é isso. Graça é entender que ele fala assim, o meu filho, eu fico grato a Deus por ter tido força, recurso, sabedoria para te criar. Você entende? Graça é essa alegria que nós temos de poder servir, amar. Ninguém pode pagar o marido bom que você será. Porque se você... Não, essa mulher não, ela não me merece. Aí um dia você está bom, um dia você está revoltado, um dia você está amargo, um dia você... Por quê? Porque você está sempre... E o mérito é assim, o mérito ele varia, né? Um dia você acha que a pessoa merece, não merece mais. Aí você se fecha, se emburra. Não, meu amigo, eu não trato ela pelo mérito, eu trato pela graça. Eu vou amá-la porque eu sou amado. Você entende? Eu vou perdoar porque eu sou perdoado. E essa é a lógica da graça de Deus. De graça recebei, de graça dai. Se o mundo entender isso, o mundo é transformado. Mas ainda que o mundo não entenda, que você entenda em nome de Jesus. Porque você, a sua casa, as suas relações vão ser transformadas. A graça vai se espalhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Pedir ao Senhor agora que nos faça compreender essa revelação tão maravilhosa. Compreender que se você está aqui, se você tem o Espírito Santo, é porque você foi alvo de uma graça tremenda, de um amor tremendo. E que isso encha o teu coração de alegria, de satisfação. Não deixe o mundo te enganar, não deixe o diabo te enganar, não deixe a carne te enganar. Nós temos a maior bênção de todas, o amor de Deus derramado em nosso coração. A paz que excede todo entendimento. A alegria do Espírito Santo. Não tem preço isso. Ninguém poderia pagar por isso. Na verdade, só um teria como pagar por isso. Jesus. Mas Ele, na verdade, pagou por nós. E te deu de graça. Te deu de graça.
E Ele continua te dando de graça todas as coisas. Comece a reconhecer essa graça do Senhor hoje. E comece a pensar que tudo que você faz, você fará pela graça. Eu sei que você tem que ter um salário, tem que ter um pagamento para poder viver. Mas entenda, esse salário, esse pagamento, eles não pagam a sua entrega. Porque a sua entrega é graciosa. Ninguém pode pagar a sua entrega. Ninguém pode pagar a sua vida. Meu irmão, ninguém pode pagar aquilo que é feito com amor. Porque o que é feito com amor não tem preço. E como nós vivemos por amor, nossa vida é impagável. Nossa hora, nosso tempo é impagável. Ninguém pode pagar uma hora sua. O que eles te dão é por sustento, é por necessidade, mas ninguém pode pagar. Que assim você viva, na consciência que o valor que Deus te deu excede qualquer valor, porque Ele te fez um filho amado dEle, depositou em você o tesouro do Espírito Santo, e que a sua alegria seja derramar essa graça sobre o mundo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse sentido. Depois a gente vai receber o pão e o cálice, que representam a maior graça que podemos receber. Pai querido e amado, nós estamos juntos aqui, Senhor, e eu te peço que em nome de Jesus o Senhor possa nos revelar a tua graça. Nos liberta, Senhor, da escravidão do mérito, desse orgulho enganoso que nos faz achar que a vida é injusta, que o Senhor é injusto, que teríamos que ter muito mais do que temos, que nos faz ser pouco misericordiosos com as pessoas, levar tudo na ponta do lápis, que nos faz ser secos, frios, amargos, magoados. Ó Senhor, quem somos nós? Se o Senhor fosse nos cobrar tudo, se o Senhor fosse nos cobrar tudo, Senhor, quem de nós restaria? Se o tempo todo nós pecamos e erramos, meu Deus, é a tua misericórdia que nos sustenta, é a tua graça que nos carrega, a tua graça nos fez teus filhos, Senhor. Que possamos entender que o melhor que temos de graça recebemos, e que de graça possamos dar, Senhor. Que a nossa vida seja uma grande manifestação da graça, mesmo na nossa profissão, nosso trabalho, mesmo quando recebemos um pagamento, que ele não reflita tudo o que nós entregamos, porque nós não vamos entregar assim apenas um produto ou um serviço, mas como filhos teus, vamos entregar sempre amor, gratidão. Vamos sempre fazer tudo com a tua unção, com a tua presença. E ninguém pode pagar por isso, Senhor. Que a nossa vida seja impagável. Que vivamos vidas que não podem ser pagas. Na verdade, só um podia pagar por ela. Jesus comprou ela e nos deu a vida de graça. Nos enche dessa consciência, Pai, desse amor profundo em nosso coração, em nome de Jesus.